Carpini continua no São Paulo, porém, dessa vez tem um fator novo nessa situação que a gente vai comentar aí sobre isso, meu querido. Vamos falar também sobre os absurdos, tá? Que o Carpini falou na coletiva e ontem, tá? Um negócio inacreditável. Vamos falar sobre os jogadores machucados, 3 que se machucou só no primeiro tempo aí ontem, meu querido. E se muito mais, se é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, dá essa moralzinha pra gente aí, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. São Paulo perdeu aí na estreia da Libertadores, um jogo patético. Vamos começar falando sobre a coletiva aí do Carpini. E já vamos começar aqui, cara, falando sobre um negócio inacreditável, né? E poucas vezes eu vi um negócio tão absurdo, igual eu vou ler aqui pra vocês. O Carpini ontem, na coletiva, ele falou o seguinte, ó. Abre aspas. Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. Fecha aspas pro Carpini. Gabriel, ele falou isso na coletiva? Falou isso aí na coletiva. Vou repetir, tá? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. Ele falou isso na coletiva ontem. Esse aí é o técnico do São Paulo. Esse é o técnico do São Paulo. O que eu tenho pra falar sobre isso? Nada. O que eu vou falar, cara? É um negócio inacreditável, né? Aí vira meme nas redes sociais, tem que ver todo mundo zoando e tem que zoar mesmo, né? Que acho que a gente tem cara de palhaço, a gente tem cara de trouxa, né? Aí eu venho aqui, pô, rapaziada, vamos lá, pô, torcer pro São Paulo. Aí o time teve 18 dias pra treinar, vai voltar melhor, é Libertadores, estreia, o time teve um tempão aí, passou a se preparar, o time vai voltar legal. Aí eu fico com cara de trouxa aqui, vendo o mesmo lixo que a gente viu em campo ontem, né? Aí o técnico vai pra coletiva e fala isso aqui, né? Achando que a gente tem cara de trouxa, achando que a gente tem cara de palhaço aí, o negócio simplesmente inacreditável isso aqui, mas ele falou, tá? Carpini explica Rames titular em estreia do São Paulo e diz: tenho minhas convicções. É claro que tem suas convicções, a gente não tem dúvida alguma, Carpini, que você tem as suas convicções. Vamos lá, rapaziada, olha só. Sobre o Rames, nós imaginamos situações que pudessem acontecer, principalmente com o Lucas em campo, mas infelizmente não aconteceram. Em algum momento, a gente precisava dar esse início de partida para ele. Jogo grande, tinha que participar. Enquanto suportou, foi participativo. Depois das perdas, dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele. Falou aí o Carpini sobre o Rames Rodrigues. Falou e não disse nada, né? Falou e não disse nada aí. Tem muita gente criticando o Rames. Olha, eu não vou criticar jogador nenhum do São Paulo, tá? Como assim, Gabriel? O São Paulo jogou mal, todo mundo jogou mal aí. Eu não vou criticar jogador nenhum. Olha esse bando que é em campo. O time do São Paulo é um bando, não tem coletivo algum, organização tática nenhuma. É um bando em campo, um bando. É o jogador dando orientação pro técnico, né? Aí é o Rafinha indo receber bola no lado esquerdo, assim, naquele lateral direito, aí naquele passe bizarro que ele deu, né, cara, tentando atravessar a bola lá dentro da pequena área, que ele deu um passe pro jogador do Tajeres, quase fez o gol, né, o Tajeres aí, que foi inclusive o lance que ele foi tentar recuperar, até se recuperou aí, porém foi o lance que ele se machucou, mas depois daquele passe bizarro que ele deu lá, né, é tudo uma zona, irmão, tudo uma zona aí, né, você viu o Tajeres em campo, que também não é um time nada demais, mas a organização do time é colossal. Você vê a diferença de organização tática do São Paulo pro Tajeres, é colossal, tá? A diferença é gritante aí de organização dos dois times. E olha que o elenco do São Paulo é bem melhor que o do Tajeres aí, né? E bem melhor também que o do ano passado do São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. Esse ano melhorou e o Carpini piorou o time, né? É um negócio curioso aí também, tá? Eliminado nas quartas de finais do Campeonato Paulista e derrotado na estreia da Libertadores, Carpini foi questionado também sobre o saldo positivo ou negativo do seu trabalho no São Paulo, tá? Aí, rapaziada, o Carpini, né, ele falou o seguinte, aí, ó, tá? Haja paciência, viu, cara? Haja paciência aí. Qualquer coisa que eu fale em saldo negativo ou positivo, há controvérsias. Tenho minhas convicções. Tenho respaldo no vestiário do grupo. Se eu ficar falando da Supercopa, do Tabu ou do Novo Horizontino, isso é passado. Não vivi passado nem futuro. Vivo o presente. Infelizmente, não começamos como gostaríamos. O saldo não foi positivo pelo resultado, mas pelos comportamentos. Buscamos situações até o final.
Tivemos chances com o Luciano, uma defesa no fim. O Tadieres é o segundo lugar no argentino. Vamos virar a página, ajustar alguns erros e quarta-feira, com o Morumbis lotado, o torcedor espera por esse momento e nós também. Futebol é altos e baixos, falou aí o Carpini, né? Você vê a coletiva dele aí do Carpini ontem, eu assisti, a impressão que ele passou pra gente, né? E vendo isso aqui e lendo aqui que eu passei pra vocês, né? Dizendo que gostou aí dos comportamentos, que o time buscou até o final. A impressão que eu tive foi que ele gostou do que ele viu do São Paulo ontem. E isso é muito preocupante, né? A impressão que eu tive foi que ele gostou do que ele viu. E isso é absurdamente preocupante, né? Ele viu o jogo do São Paulo ontem, ele gostou. Aí realmente, cara, olha... Realmente é... Aí, né, tivemos a polêmica. Que foi quando o Wellington Rato se machucou e faltava aí os acréscimos, estava ali nos 44, 45 já, e a gente ia entrar nos acréscimos do primeiro tempo. Aí o Rato se machucou. Porém, tinha aquele negócio. Ele já tinha feito 2 substituições, 2 paradas, né? O Rafinha saiu e depois o Lucas. Se ele faz a substituição do Rato, era a terceira parada ali e não podia mais mexer. Mas, Gabriel, são 5 substituições. Sim, são 5 substituições, porém são 5 em 3 paradas. Ele só pode parar 3 vezes, né? Ele já tinha parado 2, uma com o Rafinha e uma com o Lucas, né? Aí, ó, o treinador já havia feito 2 paradas para substituições de Rafinha e Lucas. Quando o Rato se machucou também, se ele parasse a partida em Córdoba novamente para mais uma alteração, nos acréscimos da primeira etapa, ele não poderia mais fazer mudanças no segundo tempo. Exatamente, se ele põe um jogador ali no lugar do Rato, quando o Rato sai, né, seria a terceira parada e ele nem poderia mais mexer no jogo, né, no segundo tempo, só no intervalo. Aí ele falou o seguinte, ó: eu troquei 6 minutos que restavam por 45. Foram 6 por 50. Decisão difícil. Jogar com o Tadieres com 1 a menos é correr um risco, era difícil. Mas sabendo que alguns não suportariam a partida toda. Como o Rames, que há muito tempo não faz 90 minutos. Aqui a gente tá falando do Rames já, né? Estamos discutindo aqui a questão da substituição. Aí, né, ele falou que se não tivesse tomado gol, ninguém ia estar falando. E, cara, o que acontece? O engraçado disso, engraçado não, né, que foi uma situação que aconteceu, foi o PVC. Pô, tem que pôr o jogador, senão vai tomar o gol, vai tomar o gol. Aí o Cereto, que tava lá como repórter, tava falando, pô, mas se ele mexer de novo, agora, botar um jogador no lugar do Rato, ele não pode mexer no segundo tempo. A PVC falou, é melhor ele perder a última substituição, né, a última parada para substituição, do que ele perder o jogo, porque de jeito vai tomar o gol, né? Aí o Tadieres foi lá e fez o gol logo na sequência. E aí, eu vi literalmente uma polêmica, né? Ele disse que foi acertado, tem até a parte que ele fala aqui, ó. Foi acertado, tomamos a decisão. Se não tivesse tomado o gol, não teria esse questionamento, né? Foi o que falou aí o Carpini. Assim, é uma polêmica que tem, como sempre, é uma polêmica, tem muita opinião aí diferente. Muita gente fala que ele fez certo, isso, né? E tem muita gente que fala que ele fez errado. A questão é o seguinte, tá? Por que eu achei que foi errado? Porque era 8 minutos de acréscimo. 8 minutos de acréscimo, tá? Ontem, rapaziada, teve alguns eu esqueci o nome do repórter que deu foi mais de um, cara, que deu essa informação, né? Eu até esqueci o nome pra poder dar os créditos aqui, né? Você sabe que eu sempre gosto de dar os créditos, mas esqueci, nem botei na pauta aqui do vídeo, só lembrei agora. Teve repórteres ontem que tava no campo, tá lá no estádio em Córdoba, que falou o seguinte, né? Que é sobre essa questão da substituição. Quando o Rato sai, não tinha subido a placa de quantos acréscimos ia ter ainda, né? Antes de subir. Aí o Rato sai, e logo quando o Rato sai, o Carpini chama o Arboleda e fala pro Arboleda, né, de que não iria colocar nenhum jogador agora para ele poder ter mais uma alteração no segundo tempo, né? E não tinha subido a placa ainda. Resumindo, ia ficar os 8 minutos ali todo com um jogador a menos. E evidentemente que o Tadieres, irmão, pegou a bola, irmão, foi pra cima sufocar o São Paulo e conseguiu fazer o gol, né? Se fosse 1 minuto, pô, falta 1 minuto, rapaziada, ó, não vou mexer não, falta 1 minuto, dá uma segurada aí, 1 minutinho só, você segura e no intervalo eu mudo. Mas não, cara, eram 8 minutos de acréscimo, cara. 8 minutos tu pode perder o jogo, como basicamente aconteceu, né? Tomar o gol aos 40 e pouco lá já do primeiro tempo, e aquele gol evidentemente comprometeu tudo, né? Comprometeu tudo. A gente não sabe como seria a partida se o jogo tivesse pro intervalo 0x0, né? Podia perder, podia ganhar, né? Podia acontecer qualquer coisa. Mas, cara, assim, ele deixou de fazer a última parada, porém, troca do gol que tomou. Rapaziada, vamos lá, vamos comentar algumas situações aqui com vocês, né? Primeiro,
Seguinte, ó, informação aqui do Éder Trasquini do UOL, tá? Situações dos jogadores que saíram lesionados. Rafinha teve um trauma na perna esquerda e deixou o estágio de muletas, tá? Teve um trauma na perna esquerda. O Wellington Rato sofreu entorse no tornozelo e saiu com o tornozelo imobilizado. É o jogador que mais preocupa. Ele também saiu de muletas, tá? E o Lucas apresentou dores na posterior da coxa esquerda, tá? Então tá aí, Lucas com dores na posterior da coxa esquerda e o Rafinha e o Wellington Rato saíram de muletas, tá? Os dois saíram de muletas. O Jandrei, né, saiu lá, né, teve que ajudar lá o Rato porque ele não estava conseguindo andar sozinho, e o Caleri teve que ajudar o Rafinha porque ele não estava conseguindo andar sozinho porque estavam de muletas aí, né? E evidentemente que preocupam demais, tá? O Lucas falou o seguinte na zona mista depois do jogo, ó. Espero estar errado, mas foi parecida a lesão com a que eu tive contra o Palmeiras no Allianz Parque, tá? Foi o que falou aí o Lucas depois do jogo ontem na zona mista, né? Que parece que foi a mesma coisa que ele teve aí contra o Palmeiras no Allianz Parque, foi aquele 5-0 bizonho, né? Ele jogou e acabou se machucando aí no primeiro tempo aí ainda, né? Assim, cara, o Rafinha e o Rato, cara, os caras são de muleta, né? Acho que dificilmente eles vão ter condições de jogar aí, ou estar disponível pelo menos no banco na quarta-feira contra o Cobressal, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Os que mais preocupa é o Rato e o Rafinha, principalmente o Rato. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com eles, né? Vamos fazer exames aí durante o dia e vamos ver, né? Se vai ser grave aí, se não vai, mas queira ou não, preocupa demais. O Caleri já tá fora, né? Bom, ainda na zona mista, tá, rapaziada? O Lucas falou o seguinte, olha só, abre aspas pra ele. O momento ruim é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa, do que pela gente. Olha só. A gente classificou em primeiro no Paulista. Caímos nos pênaltis para uma equipe muito bem montada, que se defendeu muito bem. Hoje, uma estreia muito complicada. A gente perde 3 jogadores no primeiro tempo, o que quebra qualquer estratégia. O Carpini tem todo o nosso apoio. Um treinador que a gente vê capacidade no dia a dia. Fecha aspas aí para o Lucas. Eu acho que vocês apoiam o Carpini, deve ser porque vocês mandam aí, né? Inclusive você, Lucas, estava dando instrução, né? Orientando o Carpini no primeiro tempo. Talvez deve ser por isso que você e o elenco todo adora o Carpini, né? Deve ser porque ele não tem comando, né? Outro detalhe importante. Acabei de comentar aqui que ele não tem comando. Outro ponto que é importante. Na coletiva, o Carpini que falou, né? Que também não fez a alteração ali na hora que o Rato saiu, porque os jogadores também não queriam, tá? Resumindo, ele faz o que ele quer, não é o que ele quer, ele não tem comando, tá? Outro ponto importante que eu esqueci de comentar com vocês, né? Acabei que eu nem botei na pauta aqui do vídeo. Ele falou que o elenco também, né? Os jogadores ali não queriam que ele mexesse, né? Que deixasse pra mexer no intervalo, né? E ele ia ter mais uma alteração no segundo tempo. É inacreditável, isso explica muito o porquê, né, Lucas? Que você e todo o elenco gostam dele. Pode ser um cara gente fina, gente boa, legal, mas o cara é ruim, tá? Até aqui ele é ruim, o fato é isso, tá? Ele é ruim. E outra, o momento ruim é criado pela imprensa e pela parte externa. Ué, eu não sei se o Lucas, né, ele jogou o jogo contra o Ituano, né, contra o Novo Horizontino ontem, né, eu acho que ele, né, cara, assim, pô, não vou ter que falar aqui, pô, logo o Lucas, né, cara, mas enfim, discordo de tudo que ele falou. O time não tá jogando nada, foi eliminado nas quartas de finais pro Novo Horizontino, né? Aí pro Novo Horizontino. Quase foi eliminado na primeira fase lá contra aquele horroroso daquele Ituano. O time faz uma estreia patética, tem 18 dias pra treinar. Aí, sem jogo nenhum, 18 dias pra treinar. Volta a mesma porcaria, mas segundo o Lucas, né? Esse momento ruim é da imprensa, ou é da parte externa, não é do time não. O time tá jogando muito bem, né? Como é que pode criticar um time que tá jogando tão bem igual o São Paulo, né, cara? Aí, rapaziada, vamos lá. 2 situações aqui pra gente comentar sobre a situação aí do Carpini, tá? O que acontece? O André Hernan ontem trouxe a informação depois do jogo dizendo o seguinte, ó. Mesmo com a derrota, nada muda em relação ao trabalho de Thiago Carpini. O técnico seguirá no São Paulo, tá? Então, mais uma vez aí, o André Hernan trazendo a informação de que, mesmo perdendo o jogo, mesmo com a derrota, o Carpini continua no São Paulo. Não vai ser demitido. Porém, tem um fator aí novo e super importante, tá? Olha só. São Paulo mantém Carpini momentaneamente, mas com um fator novo na jogada. Baby, principal nome da organizada independente,
fez muitas críticas ao treinador após o jogo contra o Tadieres. A torcida organizada tem uma ligação muito grande com a atual diretoria. Gabriel, tu vai o que tem a ver a organizada? Meu querido, a organizada ela tem um poder muito grande em todas as decisões da diretoria do São Paulo. Todas, eles têm uma influência muito grande. Não é à toa, né, que no último técnico que foi demitido, o Baby soltou uma nota lá no Instagram dele, no da Independente, pedindo a demissão do Carpini, né? No outro dia, né, ou foi no mesmo dia, não lembro, já estava demitido, porque eles têm um poder e uma influência muito grande nas decisões da diretoria do São Paulo. Inclusive, a torcida do São Paulo, muitos aí, irmão, criticando muito o Baby, porque ele vem defendendo o trabalho do Carpini, que ele tem que continuar, que tem que dar tempo, que não sei o quê. E o Baby vem sendo muito criticado por isso. Mas agora tem esse fator novo, que ontem, depois do jogo, o Baby gravou um vídeo criticando muito, né? Aí o Carpini, falando que o Carpini era um brincalhão, né, que ele criticou inclusive dele não ter feito a substituição do Rato, né, ter deixado o time com a menos e tomado gol. Ele falou que o Carpini tem que fazer isso no Guarani, na Ponte Preta, no Santo André e não no São Paulo. Então, irmão, se a Independente aí pedir a demissão do Carpini, ele vai ser demitido. Essa que é a questão, esse que é o fato novo. Agora parece, né, que ele não tem mais o apoio 100% da organizada como ele tinha antes. O Baby não pediu para ele sair, né, que ele tem que ser demitido e nada disso, mas não tem aquele apoio 100% mais da organizada como tinha antes, né? E esse é um fator muito importante, sempre para lembrar, né, cara? A Independente tem aí uma influência muito grande em todas as decisões da diretoria do São Paulo, tá? Todas as decisões, eles têm aí uma influência muito, muito grande, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? É até normal, né, o São Paulo agora não querer demitir o Carpini depois do jogo de ontem, por quê? Eles, né, o Casares deu entrevista aí depois que a gente foi eliminado do Novo Horizontino, né, principalmente no dia seguinte que a gente foi eliminado, que teve o sorteio da Libertadores, ele falou, não, pô, o cara chegou tem 2 meses, 14 jogos aí, tá, não dá pra demitir, vamos dar tempo pra ele e tudo mais. Aí se o São Paulo fica 18 dias treinando como ficou, e no primeiro jogo que tem aí, que foi ontem, perde e demite o treinador, a diretoria vai estar assinando aquela cartilha de burrice, né, pô, falei que tem convicção. Aí no primeiro jogo que tem, eu vou demitir o cara, né? Seria um atestado de burrice aí e de incoerência da diretoria do São Paulo, caso eles mantessem aí o Carpini, né? Isso é óbvio e evidente aí. E por isso que eles não demitem o Carpini, né? Agora que tá. O próximo jogo é quarta-feira contra o Cobressal no Morumbi, quarta-feira. O São Paulo já é o lanterna do grupo, porque o Cobressal tem 1 ponto, o Barcelona tem 1 ponto e o Tadieres tem 3 pontos. O São Paulo é a lanterna do grupo, tá? E, cara, quem quiser se classificar não pode perder pontos pro Cobressal. O Barcelona perdeu, né, na primeira rodada aí, empatando. Se o São Paulo empata ou perde pro Cobressal em casa, quarta-feira, irmão, a classificação vai ficar muito, muito difícil, tá? Porque um jogo só desse, tá? Só um joguinho que você perde pro saco de pancada do grupo, já é o suficiente para ser eliminado. Inclusive, em 2020, fomos eliminados da Libertadores na fase de grupo, quando tinha River, LDU e Binacional, porque a gente perdeu o primeiro jogo com o Binacional. Primeira rodada a gente foi lá e perdeu. A LDU e o River Plate fizeram os 6 pontos contra o Binacional e se classificaram. E o São Paulo não fez, né? Beleza que agora o Barcelona também não fez aí os 3 pontos contra o Cobressal, né? Eles empataram aí. Mas se o São Paulo empatar ou perder pro Cobressal, irmão, a classificação fica muito, muito difícil. E me parece que é isso que a diretoria do São Paulo tá fazendo, pagando para ver, né? Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira aí. Só sei, irmão, que se ele perder e empatar esse jogo aí em casa com 50, 60 mil pessoas no Morumbi, ele vai ser demitido, ele não vai aguentar. Vai ficar bem que insustentável, né? Aí esse jogo aí vira uma obrigação de ganhar, porque perdeu o primeiro. E você tem aí uma pressão gigantesca para ganhar de qualquer jeito, já que você perdeu o primeiro jogo, né? E o time joga nada, Carpini impressionado, cara, enfim. A torcida já chamou o Carpini de burro no primeiro jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né, meu querido? Vamos ver. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.